Fala pessoal, só uma pegadinha do malandro. Eu falei que era a última aula, mas faltou só um conceitinho aqui no final, que é essa característica das substâncias, né? Pra você falar pra vocês que, bom, se vocês sabem, na verdade, é review lá de ensino fundamental, na verdade. O que é uma composição de uma substância pura? A gente fala que a substância pura é uma substância que é aquela que tem uma composição que é fixa e uniforme, independente de ela ter mudanças de fase. Ou se a gente fala que é um gás, que também que é uniforme, desde que ele se mantenha sempre como um gás. Qual que é a realidade assim, né? Você tem água, por exemplo. A água a gente considera a água como substância pura. Ela é pura? Bom, não precisa ser necessariamente pura, né? A água às vezes tem aqueles sais minerais, aquelas coisas lá no meio, mas ainda assim a água do mar a gente considera como substância pura. Por que a gente considera como substância pura? Porque ela é uniforme, né? Uniformemente distribuída em todas as suas características. Se você congela essa água, ela congela também os sais. Você bota ela para vaporizar, ela vai vaporizar. Assim, não tem muita mudança das propriedades, né? A gente pode caracterizar essa água como substância pura sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema muito grave nessa caracterização. E ainda assim, a gente vai estar considerando ela como uma substância que tem essa composição fixa e uniforme ao longo de diferentes processos. Você vaporiza, você liquefaz, você congela a água, sempre vai considerar que independente de qualquer mudança ela vai estar ali. O gás é um pouco diferente. O ar, por exemplo, é considerado uma substância pura. Mas se você mantém o ar como um gás, ele é uma substância pura, tá? Se você começa a reduzir a sua temperatura a um ponto que começa a liquefazer algumas partes desse ar, ele deixa de ser substância pura. Por exemplo, o ar tem vários componentes aí de nitrogênio, de oxigênio, que eles liquefazem em pontos diferentes. Você começa a liquefazer, eu acho que o primeiro vai ser o oxigênio, não tenho certeza, mas depois vem o nitrogênio. O nitrogênio eu sei que é mais ou menos 100 Kelvin que vai começar a liquefazer. Começou a fazer o nitrogênio, aí vai separar do resto do ar, né, por exemplo, do que sobrou do ar. Então, se você mantém ele naquela mesmo estado de ser um gás, ele ainda é sempre ar, não tem nenhuma diferença aí. Ou seja, a definição de substância pura vem lá do livro, é isso. Ó. A definição de substância pura é aquela que tem uma uniformidade e invariabilidade na sua composição química e que, independente da fase que ela esteja, se você está fazendo um processo que ela não tem que seja um gás que não tem uma variação de fase, ou que seja mesmo uma substância que vai variar de fase, mas ela mantém essa composição química, você pode considerar como substância pura. O que é essa fase que a gente fala? A fase já não é mais a composição química, né? Ela fala aquele estado que a gente tem, aquele sistema que a gente tem agora, ele está relacionado a uma homogeneidade, tanto na sua composição química quanto na estrutura física. Ele vai além de só definir o que é uma substância pura, né? A gente está falando que, por exemplo, um vapor, ele é um vapor que é uniformemente um vapor no seu processo, no seu estado, né? no seu sistema. Ou você tem um líquido, por exemplo, que ele é uniformemente um líquido, né, em todos os locais. Aí você tem também, por exemplo, regiões de mistura líquido-vapor. Tudo bem, vai ter duas fases coexistindo. Mas aí, quando a gente fala de fase, a gente fala não só dessa homogeneidade química, mas também da homogeneidade estrutural. Isso aí só definições mesmo mais técnicas, mas a gente sabe, a gente conhece o que é, né? Um sólido, né? Se você começar a esquentar um sólido, ele vai ter essa região de mistura líquido-sólido, depois ele vira um líquido que já tem mais mobilidade, né? Quanto às suas partículas, mas ele ocupa um certo volume que é dado pelo líquido, né? Mas ele não ocupa todo o volume do recipiente, a não ser que esse recipiente tem exatamente o mesmo volume que tem o líquido, né? Então ele vai estar ocupando aquele espaço ali fixo, mas ele pode mudar de forma. O sólido não muda de forma nem de volume, e o vapor ou o gás já ocupa todo o volume, todo ele ocupa todo o volume e assume qualquer forma que tem o recipiente. Na verdade, essa ideia do gás, ele continuar assim, ele ocupar todo o volume é meio mais ou menos, tá? Porque se você chegar, por exemplo, no estado de gás ideal, o gás ideal, as partículas elas não têm nem forças de atração, nem forças de repulsão. Então, se você coloca essas partículas, por exemplo, num ambiente, uma certa quantidade de massa, num ambiente extremamente grande, como o universo, por exemplo, as partículas não vão se espalhar infinitamente. Elas vão simplesmente se afastar até um limite onde as forças estão balanceadas, elas param. Elas não vão se afastar infinitamente umas das outras, sabe? Mas se as partículas tiverem força de repulsão, e aí tem um estado que a gente conhece, sabe realmente que as partículas têm força de repulsão, elas vão ocupar um volume maior ainda do que esse do gás ideal. Além delas se afastarem, elas ainda têm forças de repulsão para se afastarem ainda mais umas das outras, tá?
Então tem essa condição também, que seria uma condição de um gás aí que está com a... Acho que aí eu vou falar mais para frente, quando a gente estiver falando de compressibilidade eu falo isso. E a gente fazendo essas mudanças todas aqui de fase que a gente viu nesse processo, à medida que a gente vai aquecendo a água, como se a gente continuar aquecendo essa água, ela vai continuar expandindo esse vapor, vai crescendo, 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 até um limite que isso aqui de repente vai começar a ter relações lá, de reações químicas, né? Aquele negócio de dissociação, começa a virar plasma, e tem outros fenômenos. Tem inclusive muitos amigos meus que estudam plasma, é um negócio bem interessante de se estudar. De se pensar principalmente para o uso de energia. A gente acabou definindo, né, eu ia fazer isso aqui, mas acabou definindo essas características principais que a gente identifica, o que são essas substâncias, né, as principais características das fases de uma substância, e aí que eu falo, isso aqui é coisa que vocês viram lá no ensino fundamental, né, o que é um sólido, né, tem uma forma e volume definido. E o que você sabe que é um líquido, né, ele tem volume definido, mas forma indefinida. E o vapor é o outro passo desse que tem forma e volume indefinidos. Ou coloco como definidos, mas é porque é definido pelo recipiente onde eles estão. Por enquanto a gente usa essa definição, se precisar de coisas mais avançadas a gente vai falando mais pra frente, beleza? Mas isso aqui já fecha o nosso problema. E eu queria só deixar essa última mensagem, que eu falei que era a última aula, mas essa aqui que é a última aula, fala, olha, tudo que nós observamos macroscopicamente, qualquer propriedade, pressão, temperatura, entropia, entalpia, energia interna, qualquer coisa, é tudo uma abstração usado para a gente conseguir quantificar o nível médio da agitação molecular, tá? Então isso aí tudo que a gente estuda, nada mais é que uma abstração. A gente vai abstrair muito, mas é bom que a gente tenha essa visão, que as coisas que acontecem aqui também acontecem no mundo das partículas, a gente saiba correlacionar essas coisas, tá? Nas próximas aulas a gente começa a falar do tópico mais avançado agora, que é o tópico de propriedades das substâncias puras, beleza? Valeu, galera!